O Elas por Elas está de volta e hoje a nossa convidada é a Gabi De Lázari Redante. Ela vai conversar com a gente sobre empreendedorismo e sobre maternidade e esse grande desafio do maternar e empreender junto, tudo junto agora. Você tem um bebê pequenininho, linda, uma bonequinha na sua vida, mas que também te desafia todos os dias, né? Enquanto mulher, enquanto empreendedora e mãe. O seu papel principal agora é de mãe, né, Gabi? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência. Então, oi meninas, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui na Rádio Aurora. Então, realmente, a maternidade não foi algo que eu sonhei na minha vida. Eu não nasci pensando, quero ser mãe. Mas com o tempo a gente tem esse desejo, né? Então, demorei 1 ano para engravidar. Foi uma gravidez bem planejada, assim. Realmente, a gente esperou muito pela Clara. E ela, hoje, tu chegar em casa e não ter ela em casa, ou ela tá dormindo, já faz falta. Se ela tá dormindo, pensa, será que demora muito para ela acordar? Vou acordar ela. E às vezes tu diz, não, pelo amor de Deus, dorme mais um pouco, que eu preciso descansar, preciso arrumar a casa, preciso fazer outras coisas, preciso trabalhar. Mas, realmente, é algo que a gente só entende quando vive, quando a gente passa por isso, né? O prazer que é ter um filho, né? O trabalho que é ter um filho, mas que ele acaba sendo muito recompensador e muito alegre. Então, apesar do trabalho, da exigência que isso nos traz, porque a maioria das mulheres não para a sua vida para ter um filho, né? Ela encaixa na sua rotina a maternidade, e eu sempre falo que ter filhos é fácil, ser mãe é difícil. Então, embora eu tenha muito suporte de pessoas como a minha mãe, a babá da Clara, o pai da Clara, minha irmã, que é Dinda também, tem coisas que são a mãe que faz e coisas que eu quero fazer, né? Então, a gente abre mão de outras coisas que a gente gosta muito para estar esse momento com ela, né? Uma fase que passa muito rápido. Ela está com 10 meses. Então, ela vai fazer amanhã. Então, mais uns 2 mesezinhos, ela vai estar com seu primeiro aninho, já foi. Essa fase mais crítica, já passou. Agora ela está quase caminhando. Então, todo dia é uma novidade. Eu não quero perder isso, né? Então, esse é o grande desafio. É estar junto com ela e estar conseguindo conciliar a vida que está correndo em paralelo, né? Mas é algo realmente que eu, embora nunca tenha tido aquele desejo, assim, de ser mãe. Minhas amigas diziam, nossa, Gabriela, coitada dos seus filhos, porque eles vão correr pro pai, porque tu é muito braba, porque não sei o quê. E com ela eu tenho toda a paciência do mundo. Se transforma. Minha irmã sempre disse, meu Deus, eu não consigo entender como tu é tão querida, paciente com ela, porque na vida eu não sou paciente, eu sou agitada. Eu sou, tudo é pra ontem. E com ela não, eu sou diferente. Eu mudei com ela, né? Mudei por ela. E ela me muda todo dia. Nasce uma mãe junto com o filho, né? Nasce uma mãe. E Gabi, conta um pouquinho da Gabi, além da mãe da Clara, né? A tua vida de empreendedora, o teu trabalho, também apresenta pro pessoal que tá nos assistindo. Muito bem. Então, eu também sempre brinco que eu tenho 100 anos, né? Eu tenho 34, mas parece que eu tenho 100, porque realmente minha trajetória é um pouco longa. Então, vou pontuar ela de uma maneira bem breve. Comecei na primeira série com 5 anos, então com 16 eu já tinha terminado o ensino médio e já estava na faculdade. Fiz em dezembro, em março eu estava dentro da faculdade. E fiz Direito, que é uma formação que a maioria das pessoas não sabe que eu tenho, sempre quis fazer Direito. E quando cheguei na metade do curso, eu vi que não era o que eu queria, porque eu já trabalhava com marketing na área comercial. Porém, eu não gosto de começar uma coisa e não terminar. Então, eu disse, vou terminar, vou concluir o curso. Estava mais ou menos no 4º ano e na época tinha 6, até cursei aqui em Guaporé. E aí, concluí. E aí, quando eu terminei, fui fazer um MBA em Marketing e Gestão Comercial lá na UPF, em Passo Fundo. Também um curso maravilhoso. Aí eu me encontrei. Eu via o que eu vivia na teoria. Enquanto no Direito, para mim, era uma coisa muito abstrata. Eu não conseguia aterrissar naquilo, sabe? Embora tivesse algumas disciplinas que eu gostasse muito, a minha vida ela já era o marketing, já era venda, já era demonstrar um produto, né? Fazer um produto ser mais bem visto. E eu comecei a trabalhar com 16 anos na Credeal, que é uma empresa que eu amo de paixão até hoje, embora ela tenha passado por muitos processos aí no meio do caminho. Fiquei lá por 7 anos, tive um aprendizado muito grande. E trabalhei no televendas, no marketing, no comercial, no RH. Quando eu terminei a faculdade, disse, quero ir para RH. Daí eles me colocaram lá. Tudo que eu pedia, eles me atendiam, assim, era uma empresa maravilhosa. E aí depois me pediram para retornar ao marketing, e lá eu fiquei 7 anos. Quando eu saí, vim para Guaporé, vim trabalhar na Condor e na Ícaro, né, na área comercial e marketing também. Fiz muita feira, viajei muito. E aprendi um pouco sobre o ramo que eu atuo hoje, né, que é como eu fazia feira, cada feira era uma loja que eu montava.
E o que eu faria de diferente para atrair o cliente, né? Então, busquei muito conteúdo, não tinha nada, não existia nada sobre isso, né? Então, fui desenvolvendo com o tempo. E aí, um dia, numa viagem, me deu um estalo, assim, disse, eu quero botar meu negócio e vai ser esse. E foi realmente na linha de exposição de produto, que depois criei a Vanilla, né, se fundiu com a Redantex, e hoje eu faço toda essa parte de consultoria em vitrines, né, projetos de vitrine, exposição, e dentro da Redantex cuido toda a parte de produto também. A gente pode dizer que você está assim no auge do seu trabalho, do amadurecimento da sua carreira, e ao mesmo tempo veio a maternidade. Sim. E eu me identifico muito com você, porque eu também nunca pensei em ter filho, eu tive a Olivia com 35, também de um desejo, né? Também de um planejamento, mas tinha muita cobrança. Olha, relógio biológico, então você tem que ter. E também foi naquela fase em que a profissão estava a 1000. E aí chegou e mudou tudo. Então, essa revolução em você, essa revolução interna, como é que você lidou com isso? O auge da carreira, nesse momento de se firmar no mercado, né? Tudo indo muito bem. E aí vem o bebê que precisa muito, muito, muito de você, principalmente o recém-nascido. É verdade. Na minha vida, eu sempre fui muito privilegiada. Eu só tenho a agradecer as oportunidades que eu tive, as pessoas que passaram no meu caminho e que estão até hoje, muitas delas, outras não estão mais, mas são pessoas que deixaram um legado muito importante para mim. E o fato de eu trabalhar com o meu marido, né, a empresa ser nossa, ela me dá uma flexibilidade maior. Então, eu posso, por exemplo, um dia ela não tá legal, eu passo mais tempo com ela. Ou abrir mão de algumas funções que eu exercia na empresa, né? A gente colocou outras pessoas para me auxiliar, para que eu pudesse também estar para ela. Então, isso foi algo que foi muito importante, que às vezes a grande maioria das mulheres não tem essa disponibilidade. Tem que voltar a trabalhar das 8 às 6, e é isso. E se precisar faltar o trabalho, é um transtorno, né? Então, eu tive esse privilégio. Nesse momento da minha vida, eu estar, sim, numa fase de ascensão, de muito trabalho, né, as demandas crescendo, a gente abriu loja dias depois que a Clara nasceu lá em Goiânia, mas tudo isso a gente foi contando com uma equipe que dava todo o suporte, e claro, né, meu marido também dizendo, Gabi, tá, então, pensa, Clara precisa de ti agora, né? Na empresa a gente vai conseguir remanejar algumas coisas, né? E foi o que aconteceu. A gente conseguiu criar uma equipe que nos dá todo o suporte para que a gente possa estar com ela, né? Como aconteceu recentemente, a gente ter precisado se ausentar para ficar com ela. A nossa equipe, ela nos deu todo esse suporte. Então, além do suporte que eu tenho em casa com ela, a gente tem no trabalho pessoas incríveis também que fazem com que eu possa ser mãe da Clara, né? Então, o meu horário de trabalho está mais restrito, embora hoje eu trabalhe todos os dias, né? Eu consigo, né, adequar minha jornada para que eu consiga estar com ela e também estar desenvolvendo as minhas atividades. Eu acredito que a maternidade seja uma surpresa diária, né? Eu não tenho filho, mas pelo que eu vejo, é sempre uma novidade. Principalmente quando se fala de um primeiro filho. Gabi, como que tu alinha isso? É possível ter um equilíbrio emocional, psicológico, lidar com diferentes emoções, tanto na maternidade quanto empreender ao mesmo tempo? Pois é, os primeiros dias são péssimos, assim, nossa, vontade de desistir de tudo. O que eu fui fazer, assim, foi bem difícil, uns 15 dias, assim, era quase sentar e chorar todos os dias, né? Depois que o bebê nasce, a gente tá ali com os hormônios, né? A tua rotina muda, tu não sabe o que fazer com aquela criança, tu não sabe se tu tá fazendo bem feito. Até hoje, né? Acontece alguma coisa diferente. Ai, Gabi, o que a gente faz? Não sei. Não sei, vamos por tentativa. Vamos procurar na internet, vamos chamar uma amiga, vamos ligar pra mãe. O médico às vezes, né? Porque às vezes não é situação do médico também. Então, tudo isso é realmente bem desafiador. No começo, a gente tem uma instabilidade maior, uma insegurança maior, e com o tempo a gente vai vendo que se eu, vou tentar aqui, pode ser que dê certo ou não, né, e tu vai adequando, né, mas eu até que tô lidando bem, assim, o último mês foi bem complicado, e hoje conversei com uma amiga também, eu disse, eu acho que eu emocionalmente estava, né, bem estruturada com tudo que estava acontecendo com ela, né, que todos os problemas que aconteceram em abril conosco não me desestabilizaram emocionalmente. A minha saúde foi afetada, eu tive sinusite, depois faltou a voz, agora mais isso. Então, toda hora alguma coisa, né, mas é porque o meu corpo sentiu, mas psicológico ele tá bem, assim, tô conseguindo lidar bem. Eu até comentei, né, às vezes a gente, em casa a gente tá bem, com a família, com o marido, com ela, né, no trabalho também as coisas estão bem, estão equilibradas, estão sob controle, então todas as dificuldades que tu tem, quando tu tem um suporte, assim, tu tira
né, de letra, tu tem mais facilidade em dar a volta sobre esses problemas que tu vai enfrentar, porque eles vão acontecer, né? Às vezes vão ser todos juntos, né, como foi o meu caso, mas eles vão acontecer e a gente, se tiver com os outros aspectos, né, mais equilibrados, a gente consegue lidar melhor. Então, eu não sei como, mas eu passei, assim, bem, assim, as pessoas falam, nossa, imagina o que tu passou. Realmente, os primeiros dias foram difíceis, mas a gente vai, né, se centrando, e eu tenho algo que eu também sempre carrego pra mim, é que se eu tenho um problema e eu posso resolver, eu vou fazer o que eu posso para resolver. Se eu tenho um problema e eu não posso resolver, eu não tenho mais um problema. Então, eu não fico ali em cima do problema sofrendo com ele, sabe? Eventualmente, alguma situação ela é mais complexa, né? Que tu vai demorar mais tempo para te livrar dela, mas normalmente eu não fico sentada em cima de um problema. É uma questão que eu levo para mim, que me faz muito bem. Me faz não ter dificuldade em passar pelas situações. Vamos contar um pouquinho do que aconteceu, né? Porque minha filha teve pneumonia, foi um período muito difícil, com internação, com muito medo. E eu sou daquele tipo de pessoa que eu fico doente junto com o doente. Então, a pessoa que tem que cuidar do doente tem que cuidar de mim também. Eu não consigo me manter como você. E aí até me coloquei no seu lugar inúmeras vezes pensando, nossa, tem que ter muita força. Porque vocês passaram uma jornada toda de UTI também. Uhum. Conta pra gente o que é que aconteceu com a Clara. Até para outros pais também, não é? Terem essa percepção de que é possível atravessar com força, com união, com otimismo. É exatamente isso. Na verdade, a Clara nunca ficou doente, né? Ela começou a ir pra escola com 7 meses, praticamente, ali em fevereiro. E ela pegou um resfriadinho, coisa básica, assim, bem tranquila. Tomava xaropinho ali 2 dias e foi. E ela nunca teve nada. E aí chegou ali no final de semana da Páscoa, ela começou a fazer febre alta, e a gente levou ela ao médico na sexta-feira santa, e ele disse, olha, pra mim é um quadro de gripe, porém pode evoluir para uma bronquiolite. Mas pra mim isso não me trouxe nenhum medo, nem nada. E da sexta pro sábado ela piorou bastante, fez mais febre, ela ficou bem amuada, ela dormia horas, que ela é uma criança super ativa, ela dorme 40 minutos, 1 hora, ela dormia 2 horas, 3. E aí, né, voltei pro médico e disse, olha, realmente ela não tá legal. Então, eles vão internar, ela precisou fazer oxigênio ali a gente internou ela em Serafina, ela precisou fazer oxigênio e ficou sob monitoramento aí, de sexta, aliás, de sábado à noite, no domingo também, domingo à noite, ela deu uma pioradinha, então começou a receber um sorinho, e sempre com aquele diagnóstico, é uma gripe que pode estar evoluindo para uma bronquiolite. E aí na segunda de manhã ela piorou muito, muito. Tipo, a respiração dela estava horrível, a saturação dela péssima, a febre super alta, os batimentos... Foi o baque. Altíssimos. E aí o médico avaliou ela novamente e pediu a transferência dela, né, para Bento, né, e que a gente tem plano lá, ele disse, vou requisitar primeiro Bento, depois vamos ver se a gente consegue leito, porque eu vou pedir um leito de UTI, porque talvez ela vai precisar de um respirador. Eu ia perguntar como é que foi, assim, receber essa notícia, porque uma criança parece tão indefesa, né, tão elas são fortes, mas parecem muito frágeis. Então, foi uma balança aí. Por um lado, ele disse, ela vai para uma UTI, aí caiu, e pro outro eu pensei, nossa, ela vai para uma UTI, ela vai receber o melhor tratamento que ela vai ter. Necessário. Então, claro, tu fala UTI, a gente já fica apavorado, né? Tá à beira do colapso a criança, né? Ainda mais um respirador, depois tudo que a gente passou nos últimos tempos, só ouvindo falar sobre isso. E aí, enfim, a gente conseguiu o leito imediatamente, então mais uma vez eu fui privilegiada em ter conseguido o leito para ela no momento que ela precisou, porque quando ela recebeu alta, tinha 7 crianças esperando esse mesmo leito. Então, por isso que eu digo, né, eu sempre só tenho a agradecer na minha vida todos os privilégios, né, que eu tive. E a Clara também já teve o primeiro dela, assim, que foi no dia que ela fez 9 meses. Eu disse, tu ganhou o leitinho de UTI nos teus 9 meses, né. E aí, a gente foi de ambulância pra lá. Então, também é uma situação que eu nunca tinha passado. Mas fui rezando daqui até lá, né, mentalizando que ia dar tudo certo. Muito preocupada, mas eu sabia que ia dar certo. Eu tinha esse sentimento que ia dar tudo certo. Chegando lá, então, a gente foi rapidamente encaminhado para a UTI. Ela estava realmente bem malzinha. E aí a médica deu uns minutos, assim, uma meia horinha, ela veio nos dar um retorno do que aconteceria ali, né? Orientar sobre
visitas, né? Que nós poderemos ficar uma pessoa por vez com ela em tempo integral, mas a gente só poderia trocar no mínimo a cada 12 horas. Então, tu entrava, ficava no mínimo 12. E daí podia trocar. Então, ela veio com essa informação e o principal, que o quadro dela realmente era, sim, uma bronquiolite, que era um quadro que inspirava cuidados, que a UTI tinha, especialmente um equipamento que é alto fluxo, o nome, que é que joga o oxigênio numa temperatura mais quentinha e vai exatamente onde precisa ir para tratar essa bronquiolite. E que dentro da Quínia, a única localização desse equipamento era na UTI. Se houvesse um outro quarto que recebesse esse tipo de oxigênio, não precisaria estar lá. Talvez não precisaria. Mas era isso. E que era o quadro mais previsível que eles têm dentro de uma UTI. Um quadro respiratório com uma evolução previsível. Requer cuidados, é uma UTI, mas ela disse, isso é o que a gente tem de rotina dentro do hospital. Já acalmou bastante. Sim, uma médica sensacional, doutora Carol. E aí, depois que ela estava lá dentro, a gente fez... Deu, ela tá aqui, agora vai dar tudo certo. Então, embora ela estivesse, né, no mais alto estágio de tratamento, né, que ela pudesse ter, a gente tinha certeza que ali as coisas começariam a evoluir, porque ela veio decaindo, né, e ali a gente sabia que ela receberia o tratamento adequado. Então foram 7 dias de internação, cada dia ela evoluía muito, muito assim, e nos últimos 3 dias que ela já estava bem, ninguém merece, né, todo mundo assim, ela presa dentro daquele... Tá louca, balançando tudo, fazendo amizade com todas as enfermeiras, médicas, todo mundo assim, saiu amigo da Clara, porque ela é bem parceira, assim, bem festeira. Então foi um período difícil, os 2, 3 primeiros dias, onde ela realmente ainda passava muito tempo deitada, como ela era uma criança super agitada, tu vê ela deitadinha, moada, é algo que, né, te preocupa mais, né, mas ela teve um tratamento sensacional e voltou para casa 100%, né, depois entrou na segunda, no domingo ela recebeu alta. Hoje a gente ainda vem fazendo um acompanhamento com ela aqui, com uma físio, com um pediatra também, mas ela não tem sequelas, não é um quadro que vai implicar num cuidado que ela tenha que ter para o resto da vida. Pode ter sido pontual, né? Ela vai ficar fora da escola no inverno, vai voltar quando a temperatura melhorar, os vírus que estão aí derem uma acalmada, né? Mas mais por precaução mesmo, para evitar que ela repita um quadro como esse. E Gabi, pensando em futuro, diante da tua experiência com a maternidade até aqui, pensa em aumentar? Então, antes de ter filhos, era no mínimo 2, no máximo 3. Era o que eu queria, 3, né? Meu marido queria só 2, então tá, no mínimo 2, no máximo 3. Isso que ela não queria ter. Não é que eu não sonhava assim, maternidade. Eu preciso ser mãe, mas eu queria ter 3 filhos, assim. Imagina se não quiser. Coisa simples, né? E aí depois de ter a Clara, 2 então. Mas meu marido já também, não sei. Aí depois do susto, agora sou eu que tô naquela. Será que eu vou ter coragem de, né, enfrentar isso de novo, né? Eu gostaria muito, eu acho que ter irmãos é importante. Privilégio. Né, com qualquer filho único que tu conversa, diz, eu sou filha única, não quero que meus filhos sejam filhos únicos, né? Então eu tenho uma irmã e gostaria muito que a Clara também tivesse isso, né? Acho bonito, acho rico uma família grande. Que tu faça tudo com a tua família, sabe? Que só em família tu já te divirta, já tenha, né? Então eu sonho com isso, mas depois do que nós passamos com a Clara, embora eu tenha lidado bem com isso, é algo que me preocupa um pouquinho, né? Porque essa fase dela muito pequenininha, e a bronquiolite ela dá só nesse estágio de bebê, 1 aninho, 2, né? Nesse nível que pode agravar, tanto assim. Então já me deixou um pouquinho mais sensativo. Então eu tô na dúvida no momento, bom, não sei informar. Já esquece. Eu só não tenho muito lá adiante, né? Porque eu também eu quero ter filho ali até uns 36. Se for pra ter, vai ser logo aí, né? Então veremos. Gabi, muito bom poder contar a tua história, mesmo porque as pessoas que olham de fora, muitas vezes, né, pensam, uma vida perfeita, não vem o sacrifício que está muitas vezes atrás daquela imagem que a gente vê de uma pessoa bem-sucedida, de uma pessoa pra frente, que tá sempre em movimento. Então é bom a gente mostrar que todos nós somos seres humanos, todos nós passamos as nossas dificuldades, as nossas superações, e no final o que fica mesmo é o amor, né? A família, é o que salva a gente de tudo isso, né? Do mundo que está tão conturbado.
Então, muito obrigada por estar aqui. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, principalmente nesse mês das mães e para as mães que nos acompanham. E os pais também, é claro, porque sem o suporte, sem o apoio familiar, de amigos, a gente não vai a lugar nenhum, né? Exatamente. Inclusive, eu até fazer um parênteses aqui. Quando a gente estava com a Clara internada, tinha muitas pessoas escrevendo e ligando e a gente repetindo sempre a mesma coisa. E eu disse, vou postar. Exato. Como é que tá a situação dela, né? E aí veio muito mais gente, mas aí mandando energia positiva, dizendo que estava orando por ela, rezando por ela, torcendo por ela. E também, depois, a gente não fez pensando nisso, mas depois a gente percebeu que a gente acabou fazendo um alerta para essa doença, que às vezes a gente não dá atenção necessária, que depois também, conversando com as médicas lá em Bento, o Jonathan também tem uma amiga que é pediatra em Passo Fundo, ela disse que o quadro de crianças, está muito elevado o número de crianças que estão chegando com bronquiolite num quadro grave. Então, é algo que realmente é bem específico desse ano, pós-pandemia, pós crianças muito tempo em casa, sem muito contato. Então, realmente, é algo que depois que a gente postou, a gente meio que percebeu a importância de ter compartilhado essa situação para trazer um conhecimento que às vezes as pessoas não tinham, assim como nós não tínhamos, de que em algum momento essa bronquiolite poderia levá-la a uma UTI. A gente não tinha nem ideia que isso poderia acontecer. Então, primeiro agradecer todas as pessoas que durante esses dias que eu passei lá, muito tempo passei no celular, porque eu estava ali cuidando dela, olhando ela dormir, e o celular era a minha companhia, né? E as mensagens que eu recebi, as ligações, enfim, tudo foi muito importante para nos dar força, e claro, as orações das pessoas, a energia positiva, porque realmente é isso, né? A gente vai precisar de ajuda das pessoas, às vezes a ajuda é uma palavra, é um abraço. Eu não sou aquela pessoa que chega e abraça e beija, eu sou, né, um pouquinho mais retraída. Mas com certeza nesses momentos a gente percebe o quão importante é essa demonstração de carinho. Então eu como mãe, assim, tô ainda aprendendo, eu até pensei assim, nossa, o que eu vou falar como mãe? Eu tô ainda aprendendo a ser mãe, né? A gente quer, porque a gente aprende todo dia. Todo dia eu tô aprendendo uma coisa nova com ela, em relação a mim mesma, né, em relação à família, ao casamento, porque a gente se fortaleceu muito também nesses dias, a gente praticamente não se falava pessoalmente, era só na troca de turno aí do nosso acompanhamento, mas a gente viu o quão unidos e o quão fortes nós somos. Então, é isso, as dificuldades vão vir, mas procurar, sim, sempre ter pessoas ao nosso lado que nos ajudem a sermos melhores e estarmos bem conosco e com a nossa família, que é o principal. O nosso trabalho, ele vai vir, ele vai nos ajudar, ele vai ser algo que a gente tem que fazer por prazer. Então, trabalhar por prazer também é algo muito diferente, assim, que não se torna um peso. Então, embora eu trabalho muito, mas ontem nós falávamos, a gente tá trabalhando demais, a gente só fala de trabalho, mas é que eu gosto. Eu gosto de falar de trabalho, né? Então, hoje eu vejo, né, amigos, trabalho, família, são 3 pilares aí que a gente precisa manter em equilíbrio para que quando os momentos difíceis chegarem, porque eles vão vir, né, a gente também consiga passar por eles com um pouco mais de tranquilidade, e às vezes não, vai ser mais difícil mesmo, mas a gente sabe que vai ter o suporte dessas pessoas. Com certeza, que bom, Gabi, que tu disse que tá aprendendo, porque é pra isso que a gente tá aqui, né, pra aprender todos os dias, e que ao mesmo tempo que tu tá aprendendo, tu também está nos ensinando e compartilhando conhecimento com as pessoas que nos acompanham. Muito obrigada pelo Obrigada, Leite, obrigada, Michele. A gente podia ficar aqui conversando o tempo inteiro, mas vamos encerrando por aqui. O Elas por Elas volta na semana que vem e a gente te espera. Tchau, Até tchau. lá. Tchau, tchau.